Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar e recomendar fortemente uma obra que me foi enviada pela Vídeo Editorial, que é a Falsa Aurora, a Iniciativa das Religiões Unidas, o Globalismo e a Busca por uma Religião Mundial, do Le Pen. Tá? Esse livro foi lançado aqui no Brasil no ano de 2020, porém o seu ano de publicação foi 2004, tá? Mas não se engane, apesar desse tempo, esse livro é atual, de forma que é claro que aqui o esquema para essas religiões, essa iniciativa de religiões unidas já está mais avançado, considerando os 19 anos da publicação desse livro. Bom, esse livro, inclusive, foi várias vezes citado pelo professor Olavo de Carvalho como o livro que possui toda essa documentação relacionada a esse assunto. Ele possui mais de 3.000 notas de rodapé, né, citando fontes primárias, inclusive o site dessa iniciativa das Religiões Unidas, os links, e o autor ele facilita a leitura da obra porque ele faz uma introdução com uma apologia, ou seja, a defesa da sua obra. Ele vai dizer o seguinte: escrevo para alertar o público mundial sobre as atividades da Iniciativa das Religiões Unidas, sobre seus adeptos dentro do movimento da Nova Era e também sobre os aliados globalistas e utopistas dentro do State of the World Forum, do Fórum Econômico Mundial e do movimento da Carta da Terra. Então, como essa introdução, essa apologia, ele resume do que ele tratará no livro. Então, ele vai dizer que desde 1995, quando houve essa fundação, né, dessa união pelo Bispo Swing, os objetivos dessa união são esmagar o evangelismo cristão em nome do objetivo de promover a paz interreligiosa, marginalizar os cristãos praticantes, rotulando-os de intolerantes e fundamentalistas, preparar o caminho para uma nova espiritualidade global que possa acomodar formas domesticadas de todas as religiões e movimentos religiosos da atualidade, promover uma nova ética global de caráter coletivista, a ideia de que o principal objetivo da religião é a reforma social e não o serviço a Deus, a ideia de que todas as religiões e movimentos espirituais são igualmente verdadeiros e igualmente eficazes enquanto caminhos para alcançar a comunhão com Deus, controle populacional, especialmente nos países do terceiro mundo, proporcionar destaque e respeitabilidade para as seitas, o ocultismo, a feitiçaria, a teosofia e outros movimentos religiosos e espiritualmente nocivos. Outro ponto que é interessante ponderar é o seguinte: o livro é de 2004 e nós conseguimos perceber o quão as previsões foram acertadas, porque de alguma forma nós já vemos o cumprimento, né, dessas perseguições contra os cristãos, essa a necessidade de taxá-los de intolerantes, de fundamentalistas. Nós temos casos aqui no Brasil de instituições católicas que tiveram suas redes sociais bloqueadas, seus canais desmonetizados. Interessante que bem no início da internet ali, meados ali de 1999 até 2001, 2002, em que as conexões de internet eram muito precárias, esse tipo de tema ele sempre foi taxado de teoria da conspiração. E vários outros temas, como a existência da Área 51, enfim, inclusive houve a publicação de um filme com o Mel Gibson chamado Teoria da Conspiração, se eu não me engano, com o Mel Gibson e a Julia Roberts. E muitas dessas previsões que eram taxadas de teoria da conspiração, com o passar dos anos se tornou verdade, né? Santo Tomás de Aquino dizia que a verdade é filha do tempo, né? Então,
muitas delas, que eram taxadas de teoria da conspiração, foram confirmadas, né, por provas documentais, né, vídeos, ou por exemplo o caso da existência do Foro de São Paulo, que foi sonegado durante mais de 16 anos aqui no Brasil. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, sempre citava, e hoje nós vemos o que aconteceu. Enfim, então, apesar do livro ser de 2004, ele possui essa farta documentação. E aí ele vai mostrar essa mistura dessa tentativa de uma religião biônica, digamos assim, onde se mistura escritos de Madame Blavatsky, Bailey, Miller, Mark Husband, Wallace e os ensinamentos desses autores que foram repetidos ao longo dos anos como sociedade teosófica, né? Nós temos o Aleister Crowley, que é uma figura famosa aí no meio não só do ocultismo, mas também relacionado à questão da música, né? A relação que ele possuía com vários artistas. E aí, as obras desses caras que eu citei aqui contêm louvores a Lúcifer como portador da luz e doador da sabedoria, tendo sido ele responsável por despertar a humanidade no jardim do Éden de sua inconsciência primordial, a proclamação de que nós seres humanos somos deuses e de que a morte não é real, a defesa do controle populacional a ser efetuado principalmente entre os pobres do Ocidente e nos países subdesenvolvidos. Essa defesa remonta ao final do século XIX, apoio à eugenia, à eutanásia. Hoje ainda havia um país, se não me engano, a França, essa questão da votação do projeto de suicídio assistido, desprezo das religiões tradicionais como judaísmo, cristianismo, enfim. Então, e é legal que bem no início do livro também contém uma apologia que vai a resposta aos céticos sobre o assunto. Porque às vezes a pessoa é cética e vai falar, do que isso altera a minha vida? Né? Ou, enfim, é possível acreditar como... aí ele vai fazer inclusive uma diferenciação importante, que uma coisa é a divisão religiosa, né, e o diálogo ecumênico, promovido em especial pela Igreja Católica, que busca a união dos cristãos. Outra coisa é um movimento interreligioso, que busca a criação de uma religião universal, né, que abarque todas as coisas, que seja uma religião da tolerância, enfim. Bom, quem tem interesse nesse tipo de assunto, é um livro, como eu disse, apesar do tempo, muito interessante e fartamente documentado, porque logo no início o autor já dá meio que um mapa daquilo que será trabalhado no livro, tá? Eu deixarei também na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir essa obra. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui a Falsa Aurora, do Lee Pen. Um abraço e até a próxima.